Muito bem-vindos, galera, esse é o canal Foto Fácil, onde você aprende Photoshop de uma maneira muito mais fácil. Muito bem-vindos ao Foto Fácil, eu sou o Clayton, sou formado em design há 15 anos e vou ensinar para vocês através das videoaulas no Foto Fácil como trabalhar com Photoshop de maneira muito fácil. Eu vou ensinar de uma maneira que até pessoas que nunca tocou no programa, mas tem o programa no seu computador ou tem curiosidade de aprender design e manipular o Photoshop, eu vou buscar uma maneira de ensinar para vocês de maneira simples e objetiva, criando alguns materiais, ou seja, você vai aprender na prática, ferramenta por ferramenta, de acordo com o que a gente vai necessitar usar a cada tutorial, efeitos, camadas, regras. Vou ensinar parte a parte a cada tutorial que eu for ensinando para vocês. No caso do tutorial de hoje, este aqui, que tá esse bebezão lindo aqui, escrito colagem do lado. Ele não está aqui por acaso, ele está aqui porque é a maneira que eu encontrei de ensinar vocês como entender o Photoshop. O Photoshop, ele é nada mais nada menos do que um programa que permite você fazer colagem. Ou seja, você precisa aprender a recortar e colar e ordenar as informações e as figuras como você precisa. Então vamos lá. O Photoshop, você que está tendo seu primeiro contato, é este programinha aqui. Ele te possibilita, além de fazer colagens, colocar efeitos nas fotografias, nos objetos que são colocados, nas montagens que são feitas. Aqui na esquerda da tela você tem a barra lateral aqui de ferramentas. Eu vou ensinar para vocês a cada tutorial do que eu for ensinando, para que serve cada ferramentinha, como elas trabalham, a regra delas, para que vocês façam diversas coisas. Aqui na parte superior você tem diversas janelinhas, abas, que informam onde você abre um novo documento e configura ele, onde você abre documentos que já existem, como exportar, gerar, enfim, milhões de coisas que eu vou ensinando para você, a utilidade de como e quando usar essas ferramentas no geral, como editar, regras sobre imagens, camadas, regras de textos, formas de seleção, filtros que traz efeitos especiais e tratamento de fotos e diversas coisas, efeitos 3Ds, visualização do seu Photoshop. Aos poucos eu vou ensinando para vocês como vocês podem trabalhar com essa ferramenta sensacional que te dá a permissão de criar cartões de visita, banners, folheto, imagens para websites, tratamento de fotografias para books ou para postagens em redes sociais. Aqui também vou explicar para vocês como funcionam essas janelas aqui, quais são os controles delas, tudo direitinho, tudo de acordo com o que vocês forem precisando utilizar essas ferramentas que aqui temos. Então vamos ao mais importante. Para você entender o Photoshop, o que acontece? Aqui você vê uma imagem íntegra, parece que ela foi feita toda recortadinha aqui, tudo certo, coisa a coisa, mas não. Ela está tudo sobre camadas. Mas para você chegar aqui e entender tudo isso, você precisa pelo menos entender como cria um documento para você começar a trabalhar. Então é isso que eu vou te ensinar nesta primeira fase desta aula de colagem, e é como abrir um documento no Photoshop. Para abrir um documento no Photoshop novo é muito fácil. Você vem aqui em arquivo, aí você vai ter aqui novo, e logo na frente onde está escrito novo, está escrito Ctrl N. Este é o atalho para que você possa abrir um documento novo na medida que você precisa. Então eu vou clicar aqui, vai abrir esta janela para mim. Ou seja, o Photoshop ele conversa à medida que eu vou pedindo para ele fazer tais coisas para mim, ele conversa comigo me perguntando quais as opções que eu preciso e para que é o documento. No caso, esse documento aqui, a gente vai fazer um documento para uma postagem web ou para uma postagem online que seja. E você vai poder utilizar também para impressões, para uma decoração na sua casa, que seja uma fotografia e assim por diante. Inúmeras coisas você vai poder fazer com isso. Então no caso desse documento aqui, aí o Photoshop me pergunta qual o nome do documento que eu vou dar. Então no caso desse aqui eu vou dar o nome de colagem. Aí ele pergunta para mim aqui embaixo qual tipo de documento é esse. Então clicando aqui, ele me dá as opções para
que eu posso fazer com alguns padrões pré-definidos. Então eu tenho aqui um tamanho padrão do Photoshop, eu tenho um papel com medidas americanas, eu tenho papel com medidas internacionais, que são um dos mais usados, tenho medidas para fotos e assim por diante. Então, por exemplo, se eu escolher aqui, em uma dessas medidas, papel internacional, porque é o papel que você vai poder trabalhar aqui em qualquer... são medidas de papéis, aliás, que você vai poder trabalhar no Brasil ou em qualquer parte do mundo, em gráficas, em lugares que trabalham com impressão em papel direto. Então, clicando aqui em papel internacional, logo abaixo vem aqui tamanho, medidas, se tiver em inglês talvez tenha escrito size, enfim. Aí você tem as medidas aqui padronizadas, como A4, A6, A5, A3, B5. Uma das medidas que a gente mais usa, por exemplo, no Brasil é A4, que é o tamanho de uma folha de papel sulfite. Então, automaticamente aqui embaixo ele me dá largura e altura do meu papel. E aqui eu posso personalizar, se eu quiser colocar um pouco menor que uma folha de sulfite ou não, se eu quiser colocar maior e assim por diante. E do lado aqui eu tenho onde eu tenho escrito milímetros. Se eu clicar aqui nesta aba, eu posso escolher a forma de medida que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar ela com pixels, polegadas, centímetros, milímetros, pontos, paicas ou colunas. Aí você vai me falar, poxa, mas é a primeira aula, eu nunca toquei no Photoshop, o que são pixels, o que são polegadas? Polegadas, se você pegar, por exemplo, uma trena, ela vai ter a medida para você em centímetros, automaticamente milímetros, que é a composição para cada centímetro, e na parte superior da sua trena você vai ter polegadas, que, se eu não me engano, é quase o equivalente a 2,5 cm cada polegadas. Então, se eu for trabalhar por polegadas, seria muito mais complicado. Poucas pessoas trabalham por polegadas. Se eu for trabalhar para web, por exemplo, eu preciso trabalhar em pixels. A resolução, a medida de imagem, tudo é definida em pixels. O que são pixels? Pixels são os quadradinhos pequenos que se formam todas as cores e dá definição para nossa imagem. Como a gente precisa trabalhar com medidas exatas, no caso para impressão, tudo você pode colocar centímetros ou milímetros. Eu vou colocar como forma de identificação milímetros, fica a forma mais visível para a gente poder identificar nosso documento e entender as medidas, beleza? E aqui na parte de baixo onde tem resolução, é a resolução do meu documento. Então, ou seja, essa minha folha de trabalho que eu coloquei na medida de uma folha de sulfite para fazer a minha colagem, ela tem a medida de largura de 210 milímetros e altura de 297, ou seja, ela está de pé a minha folha, mas eu quero trabalhar com ela deitada, então eu só vou inverter essa medida. Vou colocar em cima, que é na parte de largura 297, e na parte da altura eu vou colocar 210. Não deixa de ter a mesma medida de folha, porém eu coloquei ela num formato diferente. Agora, voltando aqui à resolução, o que significa resolução? Resolução é a qualidade de imagem que vai apresentar este documento que estamos criando. Ou seja, se a gente tiver um documento em baixa resolução e colocar imagens de alta resolução, a tendência dele é quebrar, é fazer aqueles quadradinhos de baixa resolução de imagens pequenas que foram muito esticadas em qualquer outro programa. Então, para evitar isso, essa quebra de imagem, a gente vai trabalhar com o quê? Com o padrão web. O que é o padrão web? O padrão web ele varia de 72 a 100 pixels. E qual que é a parte interessante de você trabalhar com 72 pixels? A sua imagem ela fica com uma resolução boa para trabalhar, enquanto você está desenvolvendo todo o seu layout e vai aplicar efeitos. A sua imagem não vai ficar pesada, travando o seu sistema se você não tiver uma máquina muito veloz aí, que esteja apropriada para receber o Photoshop e trabalhar com ele. E a parte legal, você pode trabalhar em baixa resolução aqui, no caso dessa resolução que eu estou sugerindo. E para finalizar o seu documento, no caso para impressão que você precisa de uma resolução muito mais alta, você pode usar o limite do que é usado nas gráficas por aí. E não é nenhuma nem outra, a maioria delas pede para que você crie documentos com a resolução alta para impressão, porque as máquinas exigem isso para que tenha boa impressão. Mesmo com as tecnologias das máquinas de impressão de hoje, você precisa criar o documento já com a impressão, com a resolução de impressão e de criação alta, para que tudo se converse e saia um bom documento, um bom material finalizado. Aí aqui na parte de baixo você tem o modo de cores. O modo de cores você tem
como sugestão bitmap, tons de cinza, cores RGB, cores CMK, cores lab. Quais são os formatos de cores que são mais usados? Se você for usar para impressão o seu documento, o ideal é você utilizar as cores em CMYK. É a composição das 4 cores: cian, magenta, amarelo e preto. Ou se você for usar para web, para você postar no Facebook, websites, o que seja, você pode criar um documento em RGB. Onde afeta a diferença na criação desse documento, se você escolher um ou outro? Na mistura de tinta. Se você escolher em RGB, que são as 3 cores primárias, a mistura de tinta para formar, por exemplo, o tom de uma pele, vai ficar muito pouca tinta misturada e vai dar uma resolução baixa, uma cor estranha, fora do que seria a cor real da pele de alguém. E você tem também aqui tons de cinza, que faz com que você já trabalhe com seus documentos já... Não importa a época que você tirou a foto, pode ser uma foto recente, mas se você criar um documento já em tons de cinza, todo documento, todo arquivo, objeto que você jogar lá vai estar em escala de cinzas, ou seja, vai variar cores de preto para o branco, não vai ter cores. Em bitmap, você vai ter uma imagem, no caso, mais comprimida, ela vai se tornar mais leve, porém de baixa qualidade, não é recomendável. E lab pouco se usa quando a gente for trabalhar com documentos em lab. Eu ensino para vocês com mais detalhes como funciona. Então, para a gente criar esse documento aqui, como é para uma postagem online, para vocês aprenderem direitinho, a gente vai trabalhar em RGB, não tem problema, 8 bits, 16 bits, 32 bits. Isso aqui altera o peso do seu documento e a qualidade. No caso, por padrão, vamos usar o padrão do Photoshop mesmo, de 8 bits. Agora aqui embaixo você tem o que? O conteúdo do plano de fundo. O que é o conteúdo de plano de fundo? Ele te dá a opção de usar diversas cores de papel, desde branco, preto, ou você escolher uma cor específica de plano de fundo, transparente ou outra cor no caso. Geralmente a maioria dos designers prefere trabalhar com transparente ou branco, branco simbolizando direto o papel, ou transparente se não tiver problemas de visualizar a imagem de acordo com o que precisa. Eu gosto de usar transparente, então eu vou iniciar com transparente. Mas não se preocupe, entre transparente e branco, os dois são muito úteis e você consegue trabalhar igual com seus documentos. A diferença é que se você estiver trabalhando com texto com fundo transparente, ainda você tem certa visualização do seu texto. Se você estiver trabalhando com fundo branco, você vai ter que iniciar seu texto branco, em preto, e depois passar ele para o branco para você poder dar a ideia e o efeito que você precisa de acordo com o seu layout, ok? Então vamos lá, aqui eu escolho transparente, aqui embaixo eu não mexo, são os padrões do Photoshop, e aqui eu tenho como salvar predefinições. Então no caso, se eu quiser, por exemplo, criar documentos em massa e as medidas são essas, definições são essas para os meus documentos, eu posso vir aqui, salvar predefinição, aqui eu tenho a medida, mas eu posso renomear essa medida para, por exemplo, colagem. Então toda vez que eu abrir o Photoshop, eu posso escolher uma das minhas definições aqui e automaticamente vai estar a de colagem, que todos os meus documentos que forem nessas medidas de colagem, tudo, eles já vão abrir com essas definições que nós fizemos agora, ok? Então vamos lá, eu dou ok aqui e o Photoshop criou para mim um documento com fundo transparente. Como que eu sei que o Photoshop está com um fundo transparente? O Photoshop está com fundo transparente porque eu consigo visualizar esses quadradinhos cinzas e branco. Isso aqui simboliza que é uma imagem com fundo transparente. Onde está o segredo para você saber se é transparente ou fundo branco? Se eu, por exemplo, tiver um fundo preto, você vê aí, ou fundo branco está aí. Então, qual que é a diferença do branco para o transparente? Este é o branco, este é o transparente. Beleza? Essa foi a sua primeira aula de Photoshop. Você entendeu? Acredito que você entendeu como funciona o Photoshop em sua apresentação básica. Na próxima aula eu vou te ensinar como ele funciona para que você possa fazer as colagens com as camadas sobre camadas de papel. E aí eu vou explicar direitinho para você como fazer essa colagem direitinho e o recorte para que funcione e tudo fique igual
a essa imagem ou semelhante. E aí eu vou te dar a ideia de como trabalhar com as suas fotos, fazer montagens próprias, com fotos próprias, suas, dos seus filhos, sobrinhos, família, como quiser. Ok? Então até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e pare de quebrar a cabeça, porque Photoshop